Então, eu queria primeiro deixar uma tripla menção aqui, dar os parabéns primeiro à Cristina Campos, que fez um trabalho fantástico de pesquisa, e aquela pesquisa feita com todo carinho, todo coração. A gente acha que pesquisa é o método, é uma coisa da cabeça, mas o que nos leva ao interesse da pesquisa é o sentimento, o coração. Então, primeiro, essa menção, os parabéns à pesquisa que a Cristina fez, está levando para a comunidade, trabalho fantástico. Uma segunda menção é a Lei Aldir Blanc, a iniciativa que o Estado teve de cultuar a nossa cultura, fazendo um jogo de palavras aí, porque é a cultura que nos dá identidade, sociedade. Eu tenho uma ideia de que através da arte a gente cria a cultura se espalha numa sociedade e a política é só aquela crosta, né, que vai, digamos assim, tomar conta das coisas e às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Nesse caso, parabéns aos governos que incentivaram e a gente acha que isso é fundamental. Parabéns, então, à secretaria, aos órgãos de governo, à lei federal, Aldir Blanc. E em uma última menção aos familiares do Franklin e do próprio Ulisses, que souberam preservar esse material interessante, riquíssimo, que vai contribuir para que a gente se conheça um pouco mais. Então, o Heidegger diz que quem cuida dos bens da própria cultura, ele está fazendo cultura, ele está fazendo arte. Não adianta nada o artista criar e não encontrar guarida, e não encontrar acolhida no leitor, no espectador. E acho que a Cristina fez isso muito bem, com o apoio do governo, das leis e dos familiares que souberam guardar tudo isso. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre o enquadramento de Franklin e de Ulisses como românticos, neorromânticos, um romantismo tardio. O que a gente vai ter aí? O romantismo, o sentimento romântico, ele vai muito além do movimento romântico. Por quê? A arte vive nesse claro escuro, o caos que procura uma ordem, a ordem que se desmonta através de um caos. O artista, melhor do que qualquer pessoa, ele sabe que dentro da ordem há um caos e dentro do caos há uma ordem, né? Aquela metáfora do yin yang, né? O que vai e aquele que recebe, a arte tem isso. E o movimento romântico, ele está no polo da receptividade, de sofrer as coisas. Se a gente comparar, por exemplo, com o clássico, Camões, Lusíadas, o mar, né, ele está ali para ser domado pelo Vasco da Gama, que vai dobrar o Cabo das Tormentas. Então, a narrativa clássica, ela é luminosa. É o homem vencendo as forças naturais. No romantismo, no gótico, no próprio barroco, a gente tem o contrário. A natureza, ela é acachapante, ela domina o ser humano, né? O ser humano nada mais sobra a ele do que sofrer as consequências dessa natureza fortíssima. O mar, que aparecia radiante a ser domado lá nos Lusíadas, em Castro Alves, um poeta romântico, ele aparece como o caminho trágico dos escravos sendo transportados da África para cá. Então é um caminho de sofrimento. O poeta romântico, o artista romântico, ele não pode se expressar sem não acentuar essa sofrência, esse lado dolorido das coisas, né? O romantismo busca sempre algo que é inalcançável, o amor nunca vai chegar, o bem vai sofrer muito e não sabe se ele irá triunfar. E a gente tem que acentuar que o movimento romântico ele é dessa maneira para se contrapor ao neoclássico, porque é um período da humanidade em que a ciência separa-se da religião. O conhecimento, com o renascimento, ele tem um grande avanço, e uma das consequências é separar em duas figuras distintas, o sacerdote que cuida do espírito
e o cientista que cuida da matéria. Que antes, se você pegar o gótico, a Idade Média, as bruxas, os druidas, eles eram um misto disso tudo. Eles tinham tanto conhecimento transcendente, espiritual, como tinham conhecimento da cura material, né? Se o cavaleiro era ferido, ia lá o Merlin botava teia de aranha, né? Já era o princípio do antibiótico curando as feridas, né? Então, isso, com a separação da religião para um lado e a ciência para o outro, o ser humano, as pessoas ficaram cindidas, separadas. E a arte, no movimento romântico, é que vai buscar unir as duas pontas, né? Então você vai ver que nós temos o Corcunda, era um ser que aparentemente era feio, mas ele era belo de alma. Então o monstro de Frankenstein, que o cientista quer criar um ser humano, quer ser quase divino, e ele cai ali, porque o ser humano é uma criação que extrapola. Olha só como eles antecipam em 2 séculos o clone que hoje está tão sendo falado, né? Mas o que acontece? O ser humano, por mais que a ciência avance, por mais que a espiritualidade cresça, é um ser limitado. E a arte vai falar justamente dessa transitoriedade. O romantismo, lá quando ele nasce pela própria Europa, o Goethe, né, até depois, quando ele está mais maduro, ele diz que ele não era romântico, mas ele foi romântico quando jovem. Então a gente vai ver que nos países europeus isso vem com o resgate da memória da Idade Média, onde a religião e a ciência caminhavam juntas. Então eles resgatam o gótico, os cavaleiros, toda essa mística, essa mágica, né? Mas aqui pelo Brasil nós não tínhamos uma Idade Média. O que nós tínhamos como uma herança desse místico aliado às coisas materiais? Eram os indígenas, os povos originários, que não eram chamados ainda assim na época. Então o nosso romantismo vai ter o Gonçalves Dias, que aprendeu tupi para escrever na língua originária, né? E dominava a língua portuguesa também. O Castro Alves, que vai falar do sentimento de expropriação que os escravos sentiam. Então, o nosso sentimento romântico vem desse resgate da natureza maravilhosa do paraíso perdido que era a própria América. Tanto é que há muito mais menções, se você pegar os poetas românticos, ao Colombo do que ao próprio Cabral. Porque a mística de um mundo novo era presente muito mais com a descoberta do Cristóvão Colombo. Mas em Mato Grosso, é isso que eu queria chegar, depois de todo esse percurso histórico, em Mato Grosso nós vivemos uma realidade limiar, fronteiriça sempre. Estamos sempre em território que é indígena, em território em que a força do Mato Grosso, né, o sertão maravilhoso, a floresta maravilhosa, ele vai sempre nos trazer esse sentimento de que o ser humano é pequeno, perto da maravilha do colosso que é a natureza. Esse sentimento de humildade, de sofrer, um pouco que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. A ciência avança tanto e surge um vírus e nos põe de novo de joelhos. Esse sentimento do caos e da ordem que o romântico retrata muito bem nos alerta. Somos seres sofredores, somos seres que sentem na pele, né? Então a gente vai ter que, em Mato Grosso, o sentimento romântico, eu falei sobre sofrência, até hoje tem. Então esse sentimento ele vai estar presente, não só como o movimento de arte romântica. E em Mato Grosso, ele vai chegar até o século XX, quando, teoricamente, o movimento romântico já não era mais a corrente dominante. O terceiro fato, ou ângulo que eu queria tocar, é o ângulo de que os seres que são artistas, eles se unem para poder preservar e trocar as experiências que eles têm na literatura. E é muito interessante que o Franklin e o Ulisses moraram, né? Foram companheiros de casa, de morada.
E isso os uniu muito a ponto do Ulisses substituir o Franklin na cadeira da Academia Mato Grossense de Letras. Então eles têm essa história muito próxima, muito comum entre eles, e uma história que tem aspectos românticos também. Por exemplo, no romantismo eu falei que o ser amado, né, ele está distante, eu tenho que esperar. E, inclusive, é um fato da vida do Franklin, né, que ele ficou órfão, ele ficou viúvo. Então tem toda uma história de sofrimento e que isso vai contribuir para ele também escrever com essa alma romântica. E, inclusive, vocês vão ler o livro, Cristina fazendo aqui um teaser. Ele morre esperando a amada, mas morre esperando sentado. Vocês vão ler no livro, porque era uma figura interessantíssima, que tinha sacadas poéticas fantásticas. A gente não pode colocá-lo só como um romântico, porque, por exemplo, ele cultiva o soneto, a forma soneto, que é uma forma clássica também. Mas ele tem as canções, então o sentimento romântico que ele traz ali. E o Ulisses Cuiabano também. Ele vai, de uma certa forma, dar continuidade com uma profundidade maior, talvez porque teve um tempo de vida maior. A gente se pergunta se o Castro Alves, se o próprio Casimiro vivessem mais, né? Se eles não iriam produzir uma obra de maior peso. Então o Ulisses pôde viver um pouco mais e pôde desenvolver. Agora, eles não são românticos puros, porque eles são românticos tardios. O romantismo que eles nos mostram é um romantismo que já teve contribuição do simbolismo, então a gente nota nos versos de ambos uma sonoridade assim límpida, né? O bimbalhar dos cincelos. Então eles conseguem sonoridades que já incorporam esse uso da palavra como símbolo, que no romantismo tem, porque todo poeta tem essa melopeia, a música das palavras. Eles trazem isso também. E também eles incorporam já o modernismo, por exemplo. O Ulisses ele chega a resgatar o folclore que no período romântico era um sentimento puro dos índios, dos negros. No modernismo ele tem, mas já vem mesclado com a camada popular, porque já tem uma camada no país que sofre de discriminação, que tem menos recursos, então o folclore seria uma tentativa de resgatar a cultura do povo mais simples, do povo mesmo, né? Que é o chão sem o qual o modernismo vai ter muito isso, é o trabalho da cultura em cima de um legado popular. Então, especialmente no próprio Ulisses, nós vamos ter muito isso. Ele vai, inclusive, mencionar o haikai, que é de origem oriental, do século XVI, XVII. E o que vai acontecer? E isso é uma incorporação que nós vamos ter no movimento modernista. Agora, o romântico, diferente do próprio moderno, o moderno também tem isso, de olhar para o que não está sendo visto e dar uma certa luz, mas o modernismo tem uma esperança redentora de que o homem vai conseguir transcender tudo isso, ter um mundo melhor, enquanto que o romântico, talvez por ser de um século ainda anterior, ele não acreditava nessa superação. Nós vamos sempre ser pessoas falíveis, limitadas, com prazo de validade, a gente tem um período neste mundo, depois não sabemos para onde vamos. Mas aí esse sentimento de congraçamento, de formar grupo, foi importantíssimo para os nossos poetas, Franklin e Ulisses, da própria Cristina, que hoje ocupa a cadeira deles. Então, o que vai acontecer? A academia, quando ela surge, o Dom Aquino, ele não cultuava o romantismo nesse aspecto negativo, porque a gente sabe que o Lord Byron, com os personagens dele, o Goethe, fez com que a juventude quisesse suicidar, porque era um tema, já que não tem saída, vamos para o outro mundo direto.
esse lado negativo do romantismo, ele é meio que expurgado, em Mato Grosso principalmente, devido ao trabalho que Dom Aquino Correia fez de pegar do romantismo o quê? O lado de glorificar os heróis, né? A luta. Então ele tem um trabalho que vai falar dos índios, vai falar do cadinho cultural, vai falar da nossa cidade com seus periquitos voando, né? Com suas palmeiras. Mas então esse lado do romantismo ele é preservado e o lado negativo não. Mas nesses poetas, eles não são o Dom Aquino. Eles vão mostrar esse lado negativo. Por exemplo, eles vão falar não de Antônio Maria Coelho, que retoma Corumbá, mas de Antônio João Ribeiro, que com seus heróicos lá pelo Forte de Coimbra, eles são tomados pelos paraguaios e são mortos. Vamos falar do herói trágico, e não do herói conquistador. Então, esse romantismo aparece nos dois poetas. Eu acho importante também falar, já falei disso, que o romantismo que eles tratam, de fato, é esse romantismo da sofrência da pessoa que sofre por aquilo tudo, e é importantíssimo a gente entrar na palavra, no título dos dois livros, né? Crisálidas, do Franklin, e Grupiaras, do Ulisses. O que são essas palavras? As duas palavras, crisálidas, é aquela pupa que a borboleta faz e que fica recolhida e que vai dar um novo ser bonito, que tem asas, né? Mas está naquele estágio de latência. Então, os poemas do Franklin, eles estavam ali esperando que o leitor botasse os poemas para voar, completasse essa metamorfose, né? Essa mudança de forma que o Leminski chama de metaformose, a beleza transformada. Então, o título do Franklin diz isso. E é significativo que os dois livros estivessem mantidos em cadernos. E muitos dos poemas estavam em álbuns coletivos, no qual as pessoas trocavam com os amigos, com as meninas, as moças, eles escreviam uns nos álbuns dos outros, uma espécie de Facebook da época. Então é interessante que as formas mudam, mas o sentimento continua. As pessoas querem se tocar, querem se conhecer, querem bons sentimentos, querem fugir dos maus sentimentos. Então, Crisálidas é aquele poema, aquele conjunto de poemas que está ali à espera do seu voo. Grupiaras é outra palavra fantástica que Ulisses vai nos trazer como título do seu livro, que é aquele monte de terra, cascalho no qual há ouro. Há algo de valioso escondido ali. Olha como em ambos os títulos há um tesouro dentro, ou a linda borboleta que vai sair, ou os tesouros naturais, o ouro, diamantes principalmente, que vai ser tirado. Nós temos uma história em Mato Grosso de garimpo, de ouro e diamante, né? Primeiro o ouro, depois o diamante, que eram valores da terra que estavam escondidos nessa camada. E os dois títulos dos livros nos remetem, e como se numa profecia, faltou falar que o poeta romântico ele é meio profético também, né? Ele tem aquele dom do poeta que vaticina, né? Que ele fala, especialmente isso desde os poemas góticos, né? Porque ele tem esse lado do místico. E a Cristina vai desentranhar os diamantes que estão presentes na poesia do Ulisses e a borboleta que vai voar a partir da leitura dos poemas do Franklin. Então, olha como esse percurso simbólico, essa guarda da arte, né, nos faz entender melhor a nossa própria história, enquanto pessoa, enquanto mato-grossense, enquanto ser humano, enquanto brasileiros, né? Então, por isso, a gente tem que exaltar muito o trabalho que foi feito pela Cristina, com o apoio da lei, Aldir Blanc, do apoio que o Estado está dando e dos familiares que souberam guardar esses cadernos maravilhosos. Imagina o valor que tem isso. Um valor incomensurável e que agora vai estar disponível
para as novas gerações, para os alunos. Os alunos vão poder ler os poemas que o Franklin escrevia para a pessoa amada, né? Falando dos olhos, magnífico poema, falando dos olhos da pessoa amada, né? Todos os vínculos culturais que o próprio Ulisses fez, ele tinha contato com pessoas do Brasil. Mato Grosso, naquele isolamento, ele fazia trocas literárias com o resto do Brasil. Dom Aquino entrando para a Academia Brasileira de Letras. Então, é um momento áureo, vamos dizer assim, e que a gente pode resgatar isso. Mato Grosso é um estado que é materialmente rico e culturalmente rico. Dizem que o poder ele tem três lados, né? O lado do poder físico, através da força, o exército, o lado da riqueza natural, econômica, que o ser humano sabe transformar, e esse lado que eu falei da ciência e do sacerdócio que se encontram na arte. É o lado simbólico. Nenhum estado, nenhum país será rico se não cuidar da sua riqueza cultural. E é através do símbolo que vamos gerar uma riqueza material e que vamos ter uma potência de realizar coisas. Eu acho que os poemas são belíssimos. Cabe ainda, como fechamento, né, falar do poema. O Ulisses tem vários poemas sobre árvores. E no momento em que a gente luta pela preservação do meio ambiente, não é que não é meio, já era um ambiente, agora é quase só meio, né? Ele tem vários poemas para árvores, inclusive tem um chamado Velha Aroeira, que é uma árvore forte, de raízes fundas, e que ele dedica a nada menos do que José de Mesquita. Porque essa dedicatória de José de Mesquita, que foi presidente da academia durante 40 anos, e esse poema ele fala que a aroeira resiste ao desmatamento, resiste à queimada, porque ele tinha raízes profundas. Então a gente pode tanto ler que a figura personal do José de Mesquita, que era uma aroeira que liderava as árvores culturais da época, preservava as árvores culturais, que a cultura é esse lastro que não pode ser perdido, como a gente pode ler também como uma metáfora da resistência da cultura em passar os seus valores, manter tanto a tradição como a renovação, porque o artista ele trabalha renovando as tradições. Quando ele pega o folclore, quando Gonçalves Dias pega o topos indígena, né? Eles estão revitalizando, estão dando orgulho, estão dando atualidade àquelas questões que pareciam estarem esquecidas. Então, mais uma vez, parabéns a Cristina, a todo esse trabalho desenvolvido. Espero que chegue e que aí novos poetas, escritores surjam como os alunos das escolas que vão ler esses poetas maravilhosos, Franklin Cassiano, Ulisses Cuiabano. Eles escreviam peças de teatro também. Isso não está nesses livros, mas na biografia vocês vão ver que eles construíram também um grande legado, não só para a poesia, mas para toda a cultura mato-grossense. Parabéns!